Senador Marcos Duval pede que os Estados Unidos invadam o Brasil. Lula demite ministra da Saúde. Justiça dos Estados Unidos recusa ação contra Alexandre de Moraes. Bolsonaro é xingado em público. E a extrema-direita está rachada por conta do evento do 16 de março. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de me seguir, se inscrever no meu canal, comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos um golpe? Psiquiatra mandou lembrança. E a pergunta que não quer calar: ninguém vai fazer nada diante desse crime de traição ao país. E hoje o presidente Lula demitiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e colocará o ministro Alexandre Padilha em seu lugar. O motivo da troca é porque o Lula está começando a fazer a sua reforma ministerial e ele precisa de um ministro que tenha conhecimentos técnicos na área da saúde. O Padilha é médico e já foi ministro da Saúde do governo Dilma, mas que tenha trato político, coisa que infelizmente a Nízia não tinha, porque ela não era da área da política, era apenas da área técnica. É somente isso, tá, gente? E a empresa do Donald Trump e a Rubble, que acionaram a Justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, teve o recurso negado pela própria Justiça dos Estados Unidos. O motivo do processo é porque, segundo eles, o Alexandre de Moraes estava ferindo o direito de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Só que a Justiça americana diz que essa ação não procedia porque não houve nenhuma solicitação da justiça brasileira à justiça americana cerceando a liberdade de expressão de alguém nos Estados Unidos. O Bolsonaro estava numa manifestação extremamente flopada, onde só deu aproximadamente umas 300 pessoas na capital de Pernambuco, e simplesmente passou um nordestino raiz e gritou: "Tu vai ser preso, vaga!" Infelizmente não posso mostrar o vídeo aqui porque o vídeo tá cheio de marca d'água, mas certamente você já viu ou verá. Ele hoje foi homenageado numa cidade no interior do Pernambuco, trocou o nome dos moradores da cidade e ainda chamou eles de cabeça chata. A cidade chama-se Vitória de Santo Antão e ele, ao invés de chamá-los de vitoriense ou antonense, chamou eles de vitorense e disse ainda que eles tinham cabeça chata. Gente, quem manda homenagear um homem desse? Achei foi pouco. E a extrema-direita está rachada, minha gente, devido à organização do ato do dia 16 de março. Primeiramente porque o Bolsonaro proibiu todas as manifestações no Brasil, quer concentrar o ato apenas no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, porque ele sabe que se deixar o ato em várias cidades vão flopar, e ele quer levar todo o gado somente para uma cidade para dar a impressão de que tem muita gente. E aí esse deputado federal aqui, que iria participar da manifestação junto com a Zambelli lá na Avenida Paulista, simplesmente postou nas redes sociais que estava se excluindo da manifestação. E a Zambelli, que é uma analfabeta funcional, não entendeu que ele estava dizendo que estava excluindo a manifestação na Paulista e soltou os cachorros em cima dele. E foi escrachada pelos bolsonaristas. E o Bolsonaro vai manter a sua candidatura à presidência em 2026 até o final, até o prazo final, que ele terá a candidatura negada, obviamente. E quando chegar nesse prazo final, ele irá colocar o Tarcísio como seu candidato, mas irá colocar ou a Michele ou o Eduardo Bolsonaro como seu vice, para ter a certeza de que o Tarcísio vai dar a anistia para ele. E o Tarcísio, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que essas ações da justiça contra o Bolsonaro não passavam de revanchismo e que não tinham provas contra o Bolsonaro. Coitado. Mente que nem sente, né? Sendo que a Polícia Federal conseguiu descobrir um novo áudio de um policial federal que está preso, mostrando que já estava com o Alexandre, ó, na mira dele, pronto para atirar. Esse é o policial federal que queria matar o Alexandre, que já estava com a arma na mira para atirar no Alexandre de Moraes e que está preso e que o áudio ainda está em sigilo. E o nosso querido Flávio Dino disse que não tem nenhum tipo de desconforto em julgar o Bolsonaro. E aquela solicitação da defesa do Bolsonaro para excluir o Dino e o Zanin do julgamento da primeira turma será decidido, obviamente, pelo presidente do STF, que é o Barroso. E, obviamente, ele vai decidir que o Dino e o Zanin irão julgar sim o Bolsonaro. E enquanto a maior parte do mercado financeiro fala mal do governo Lula e do Haddad, o presidente do BTG Pactual, o André Esteves, simplesmente fez um elogio ao Fernando Haddad. Ele falou assim: orgulho ter Haddad como ministro da Fazenda e cabe a nós apoiar essa batalha pelo bom senso econômico que o ministro tem conduzido
conduzido. Fibra, dedicação e seriedade. Até que, enfim, alguém fala a verdade. Puxa a cadeira e se senta que o Correio das Boas Notícias acabou de chegar. Depois do sucesso de ontem, do pronunciamento do presidente Lula em cadeia de rede nacional, o presidente decidiu fazer pronunciamento a cada 15 dias. Esta é a nova estratégia de comunicação do governo Lula, que fará com que a imprensa, que se recusa a contar as boas obras do governo, agora seja obrigado. Afinal de contas, vai passar em todos os canais de TV. Lembrando que ontem, durante o discurso, ele afirmou que hoje, na terça-feira, o pé de meia, a parcela de R$1.000, já estaria sendo depositada na conta dos estudantes, e falou novamente aquela novidade de que todos os medicamentos do Farmácia Popular serão entregues gratuitamente, incluindo as fraldas geriátricas. Os bolsonaristas até tentaram atrapalhar o pronunciamento, organizando fazer um panelaço, só que foi um verdadeiro fiasco. Onde eu moro, eu não vi ninguém fazendo. E onde você mora, você viu? Escreve aí nos comentários. E a presidenta Dilma está com seu estado de saúde bem melhor e já tem previsão de alta para os próximos dias. A doença que a acometeu foi uma inflamação no nervo que compromete o equilíbrio físico dela. Mas obviamente, graças a Deus, não é nada grave. Melhoras, presidenta. E a nossa querida diva Érica Hilton já protocolou hoje, terça-feira, na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição pelo fim da escala 6x1. A proposta, os próximos passos, será passar pela Comissão de Constituição e Justiça e ela agendará uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para debater sobre essa proposta. O presidente Lula se reuniu ontem com ministros e convidados para assistir o filme Ainda Estou Aqui e contou com a presença até de militar. Entre os presentes estava o tenente brigadeiro Joseli Parente, que é presidente do Supremo Tribunal Militar, além do diretor da PF, o PGR, Paulo Gonet, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, e vários outros ministros do governo Lula, além, é claro, da Janja e da Gleice. E o governo Lula conseguiu adquirir e comprar mais de 7.000 toneladas de trigo para abastecimento da Conab. A Conab, não sei se você sabe, ela é a Companhia Nacional de Abastecimento. E a compra foi feita com produtores e produtoras do Rio Grande do Sul. E essa compra de 7.000 toneladas servirá para quando o trigo estiver alto, o governo Lula vender esse trigo no mercado com um preço mais em conta, provocando assim a redução do preço do trigo. Ou seja, ele tanto ajuda os produtores, comprando dos produtores quando o preço está muito reduzido, como ajuda os consumidores vendendo aos supermercados por um preço menor, forçando a queda do preço do trigo quando ele estiver alto. E só para concluir, o Banco Nacional de Desenvolvimento teve um lucro bilionário de 26,4 bilhões somente em 2024. E o que é que isso significa? Significa que o Banco BNDES está emprestando dinheiro com juros subsidiados, juros baixíssimos, para fazer com que o mercado e a indústria cresça e não está tendo prejuízo, está tendo lucro altíssimo. E ainda tem gente que não entende nada, está dizendo que as estatais sob a gestão do governo Lula 3 estão quebrando. Não esquece de compartilhar esse vídeo, tamo junto. Os bolsonaristas estão animados hoje nas redes sociais, acreditando eles que o Trump, o Elon Musk e os deputados do Congresso americano irão conseguir prejudicar o Alexandre de Moraes. Eu vou te contar o que está acontecendo e dar a minha opinião sobre os fatos para você avaliar, então fica até o final. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal pelo Brasil, mas parece que é deputado federal pelos Estados Unidos, porque ele não sai de lá, o que por si só já é um grande absurdo, porque afinal de contas ele está recebendo salário pago com os nossos impostos para estar trabalhando diretamente nos Estados Unidos, tá? Um presidente da Câmara dos Deputados, se fosse sério, ele jamais permitiria que isso acontecesse. Mas fazer o quê? Se o próprio presidente da Câmara dos Deputados acha que o 8 de janeiro foi apenas uma confraternização de senhorinhas que não ficaram felizes no resultado da eleição. Mas vamos lá. Ele conseguiu o apoio de alguns deputados do partido do Donald Trump para analisar o pedido de... Ele conseguiu o apoio de alguns deputados do partido do Trump para analisar a possibilidade de sancionar o Alexandre de Moraes com base numa lei dos Estados Unidos que sanciona pessoas, autoridades internacionais que desrespeitam a lei de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Eles alegam que as determinações da Justiça Brasileira, do STF, determinando o fim das redes sociais dos bolsonaristas que estão foragidos nos Estados Unidos, desrespeita essa lei da liberdade de expressão dos Estados Unidos. E aí, amanhã, os deputados do partido do Trump irão levar esta causa para ser votada dentro de uma comissão na Câmara dos Deputados, para depois, então, ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, e irão sancionar o Alexandre de Moraes. Sancionando o Alexandre de Moraes, ele não poderá mais
mais entrar nos Estados Unidos. Com todo respeito, minha gente, grande zerda. Até onde eu sei, o Alexandre de Moraes não vai morrer se não puder mais viajar para os Estados Unidos. Afinal de contas, ele não nasceu lá. Ele não viaja com tanta frequência para lá. A vida dele vai continuar praticamente igual, se não puder mais entrar nos Estados Unidos. Apenas isso. E aí, como o Elon Musk vendo que, caso essa lei avance e ela seja aprovada pelo próprio Donald Trump, não vai ter muito significado para o Alexandre de Moraes, porque para ele tanto faz, tanto fez ir para os Estados Unidos ou não. Aí ele postou na rede social dele perguntando se o Alexandre de Moraes teria alguma propriedade privada nos Estados Unidos, porque aí sim, ele bloqueando, sancionando essa propriedade privada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, aí sim eles poderiam prejudicar o Alexandre de Moraes. E até onde eu sei, o Alexandre de Moraes não tem propriedade privada nos Estados Unidos ou conta investimentos nos Estados Unidos. Se tiver, com certeza ele já tirou, porque ele é muito esperto e inteligente. E aí o Paulo Figueiredo, que é neto de um ditador da ditadura, ele, inclusive um dos denunciados pela PGR por participação na trama golpista, ele falou que nem era preciso o Alexandre de Moraes ter bens nos Estados Unidos para ele ser prejudicado. Bastaria o nome dele ser incluído na lista de autoridades sancionadas pelo governo americano, que aí todos os bancos do mundo todo e do Brasil que tenham parceria com esse sistema do governo americano teriam que encerrar as contas do Alexandre de Moraes. Ou seja, na viagem dele, do Paulo Figueiredo, o Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil, por exemplo, teria que cancelar a conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil por conta do nome dele estar nessa lista lá nos Estados Unidos. Aí então eu te pergunto, qual seria o banco brasileiro que teria a coragem de bloquear a conta de um juiz da mais alta corte jurídica do país? Juiz esse que não possui nenhum crime contra si. Minha gente, tá óbvio, tá na cara que isso não vai dar em nada, mesmo que o Congresso americano aprove essas sanções com Alexandre de Moraes. Não há com que se preocupar, não há o que temer. Tudo permanece como está. Até mesmo porque se um banco brasileiro encerrar as contas do Alexandre de Moraes, ele terá que dar uma justificativa muito plausível dentro da lei brasileira e não dentro da lei americana. Então o que eu peço, por favor, a vocês é não caia nessa narrativa fajuta dos bolsonaristas e nem nesse sensacionalismo da imprensa sobre uma possível sanção contra o Alexandre de Moraes. Não muda em nada na vida dele, minha gente. Enfim, é sobre isso e tá tudo bem. Compartilhe esse vídeo para que todas as pessoas fiquem esclarecidas e não se preocupe com isso, tá? Não vamos deixar os bolsonaristas pautarem o nosso debate, principalmente com base em informações falsas.